Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Com chuva, com sol, com tempestade, o Atualidades Pampa está começando agora para todo o estado do Rio Grande do Sul. Com as notícias que marcaram o fim de semana, marcaram este início de semana e que foram assunto, e são assunto nas mais diversas rodas, né, de conversação. Tem muita lambança hoje também no programa, eu estou um pouco temerosa aqui, porque hoje talvez o bicho pegue mesmo aqui nesse programa. Estão tendo umas ameaças, umas coisas assim. Vamos ver, não sei o que vai acontecer, mas preste atenção. Que qualquer coisa que acontecer, o Gilmar Mendes solta. Solta. Não se preocupe que o Gilmar solta todo mundo. Soltou mais um da operação Câmbio Desliga, ou seja, aquele escândalo, aquele mega escândalo de doleiros, de milhões de dólares. Aí o seu Gilmar Mendes disse que a atividade deles consistia na transferência de dólares, ele só pediu que o Marcelo Rezinski não faça contato com ninguém, não trate mais sobre esse assunto. Assim, como você diz para o seu filho ou para sua filha quando sai, querida, não toma nada do copo de ninguém estranho, não, sabe? Cuida do teu celular. Gilmar Mendes, pensa que alguém é bobo, doutor Ruxo? Dona Magda, eu venho aqui não toda pensa, semana. tem certeza. Eu tenho toda semana vir aqui na notícia. O que espanta é exatamente isso. Tu fosse muito bem na notícia, Magda. Ele soltou dizendo que ele não empresta mais risco à sociedade, exatamente. Porque ele fez, está feito, ele não tem letalidade para a sociedade, então tira o passaporte dele, proíbe ele de encontrar os outros. Mas isso a gente tem noticiado. Não está proibido de tratar desse assunto. Tanto é que ele soltou 20 em 15 dias. Mas o fato novo é que teve um colega da área lá de Brasília sobre isso, que fez um trabalho, Gustavo, esse fez o trabalho de pesquisa. Pegou as decisões dos últimos 2 anos dele sobre matéria de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, e as decisões que eles davam, fez o histórico, as decisões que ele mantinha as pessoas presas. E a partir da Lava Jato, por isso que o advogado estabeleceu esse marco, ele se pronunciou oficialmente, foi para a grande imprensa, ele estabeleceu, ele está oferecendo o confronto. Ele disse assim, sempre agiu assim, né, em crime de lavagem, em crime de corrupção, ele achava o dano gravoso, e ele traz casos, dando números do processo, onde o roubo era menor, roubo de 100 mil, 200 mil, e ele mantinha preso pela gravidade do fato. Ou seja, são 2 pesos e 2 medidas, comprovadamente. Exatamente. Mudança de postura, quando começou a Lava Jato. Mas uma notícia que me preocupa bastante, que está em votação e passou hoje pela comissão especial, é a questão da mudança na lei de agrotóxicos. Essa regulamentação, porque hoje o que a gente percebe que nós temos uma maior incidência de câncer, entre outras doenças, e muito se deve, sim, os cientistas, claro, vão conseguir analisar durante os anos, porque isso acontece recentemente, mas a gente está percebendo que existe realmente uma incidência muito maior de doenças e pode-se, sim, estar relacionada à nossa alimentação e ao consumo de agrotóxicos. Enquanto isso, que trabalham e que vivem naquele meio. Exatamente. Não, tanto é que cresceu muito o consumo, né, do orgânico, mas o orgânico não está ao acesso de todos. Por quê? Porque é um produto caro. É né? pouco, então, é caro. É caro e as pessoas realmente, a maior parte, não tem condições de consumir o produto orgânico. Pois lá no Congresso, né, agora é Copa do Mundo e tal, e esses assuntos realmente que são muito polêmicos, e esse é um assunto muito polêmico que não conseguia ser votado nessa comissão especial, hoje foi aprovada essa mudança nessa regulamentação. É uma espécie de abertura, o agrotóxico não vai mais se chamar agrotóxico, vai se chamar pesticida. Algumas substâncias que antes eram proibidas, substâncias cancerígenas, podem ser utilizadas desde que não prejudiquem muito. Então vai ter um tal do laudo de avaliação que vai ser feito pela empresa. A empresa vai mandar... Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo, porque não nos protege em nada. Deixa que a minha própria empresa diga se é bom ou não. E a gente sabe muito bem que a bancada ruralista, ela tem maioria, e a bancada ruralista, não se pode dizer que 100% da bancada ruralista, mas uma boa parte também tem acordos, né, que a gente sabe, com essas indústrias e tudo mais.
que foi? Lembrando a história ficha da do Monsanto. pessoal para a senhora assinar. Ah, tá. Por que Não é a ficha do pessoal, é o que eu penso enquanto cidadã. Não quer dizer que eu seja de esquerda, eu tô aqui consciente do que eu tô dizendo, que realmente nós estamos numa situação muito crítica com relação ao consumo de agrotóxicos e nós estamos abrindo essa porta para consumir ainda mais agrotóxico. A minha filha, né? Então, assim, ó, o filho do senhor, da senhora e todas as próximas gerações. E a tua filha agora me dá trabalha a ficha que se for isso, então eu assino. Se só pode pensar o pessoal dessa forma, porque o Ministério da Saúde está contra, vários órgãos, a Anvisa e tudo mais estão contra essa medida. Eu vou explicar para a senhora o que está acontecendo. Ah, então, tá. e por que eles estão contra. O teu ponto de Não, eu vista. respeito a sua posição, vou dar Tá o meu bem, ponto de tá vista. bem. Isso aí. O que acontece é o seguinte, Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, ninguém quer perder poder. Hoje, para você liberar um produto, e olha bem, é defensivo agrícola, agrotóxico é expressão criada para satanizar um produto que é usado em todas as plantações ao redor do planeta. Vamos lá. Então, assim, não é agrotóxico, é defensivo agrícola, é a expressão. Segundo, hoje, para você aplicar um defensivo agrícola, você precisa de 4 autorizações. 4 carimbos. Uma empresa para liberar, a Bayer, para liberar, por exemplo, um defensivo agrícola no Brasil, e eu sei disso porque eu acompanho todos os anos, Expo Inter, Expo Direto, tudo que é Expo, para liberar um produto que muitas vezes já é utilizado no primeiro mundo, leva de 3 a 4 anos no Brasil, porque dorme em cima da mesa de alguém da Anvisa lá, enfim, coisa e tal, não pode. O que eles querem? Eles querem que um órgão fiscalize. Está aqui, esse é o produto e a fórmula. O senhor autoriza ou não? O senhor tem 6 meses. 6 meses é o que está no projeto de lei. 6 meses para avaliar se pode usar o produto ou não. É o que eles querem. Qual órgão? Eles querem, quero te perguntar. eles Qual querem, é o órgão que vai fazer a análise? Qual é a equipe que vai ser a análise? Quem vai escolher essa equipe? Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde. A Anvisa é um órgão do Ministério da Saúde. Sabia que o que Vigilância vai Mas, cara, eu tô precisar... falando a mesma coisa. Eu não entendi por que ela tem que assinar ficha do pessoal. Tu também? Não, ele tá é porque defendendo. hoje é porque hoje Ele tá precisa. defendendo. Não, ele tá defendendo. Ele acha que tem que porque passar. eu acho que essa lei tem que ser aprovada sim. Ele eu tá tô no defendendo. contrário. Eu acho que é muito carimbo. Eu acho que é muita burocracia. Mas não dá pra Eu acho que é confiar muita no Ministério da sacanagem. Saúde, Gustavo. Não dá. E não é assim, ó. Ah, não dá pra confiar no Ministério da Saúde. Então eu vou confiar em quem nesse Bom, país? Gustavo Vitorino, não sei, mas nós mesmos já tratamos isso aqui. Mas então você acha que 4, 5 carimbos vai impedir que algum defensivo agrícola... Não, quando Gustavo, você sabe por que isso em que a Brasília gente com tá dinheiro você achando compra... que é um horror. E por que a gente não muda, Sim, então, exatamente mas esse aí não... processo? Agora tem que abrir a porteira para mais agrotóxico Mas eles não estão abrindo a porteira. Claro que sim, Não é abrir a Gustavo. porteira, é reduzir a burocracia. Ah, tá. E daí, então, o que tem que acontecer, Em vez de Gustavo? 4 carimbos, um só, uma autorização. Através do quê? De um laudo vindo da própria Não, pessoa que está passando. Sim, Gustavo, tá lá O escrito. Ministério da Saúde tem que aprovar. A Anvisa assume responsabilidade. Dá um problema. Hoje não responsabiliza ninguém, porque tem a aceitação do meio ambiente, da indústria e comércio, da Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério não sei do que, Ministério da Felicidade Geral da Nação. Para! Não dá. A ideia é reduzir a burocracia. Olha só, não tem no projeto de lei nenhum produto. Ah, esse produto que não podia, agora pode. Pode? Tem. Não tem. Tem, Gustavo. Então tá, cada um tem a sua opinião. Possibilidade de abertura de projetos, de substâncias que antes eram proibidas e que agora podem ser concedida autorização de uso desde que desde que, agora eu vou pegar exatamente, olha aqui, ó. A avaliação de risco. O PL abre a possibilidade para que haja o registro dessas substâncias após uma avaliação de risco que aponte possíveis doses seguras. Só ficaria proibido algo que apresente risco inaceitável. Arsênico, exatamente. E essas substâncias antigas proibidas, que agora talvez possam ser liberadas, elas foram proibidas por conterem substâncias cancerígenas, teratogênicas, que causam malformação, e mutagênicas, que provocam mutações genéticas. O porquê que mudou isso? Tá, mas de quem é esses laudos? Quem é que diz isso? A lei pede exclusivamente o seguinte, tem a fórmula. O que eles querem é o seguinte, tá aqui a fórmula, aprova ou não. Eu não vou deixar meia dúzia de esquerdopata que habita esses departamentos públicos aí aprovar só o que eles querem. Ou porque tem meia dúzia de cabeludo fedorento gritando ali na frente, dizendo, não pode. Tu tá fazendo uma coisa de direita ou de esquerda. Eu tô falando uma coisa maior. Não, eu tô falando... questão de saúde Mas eu tô pública, falando uma coisa maior. Eu tô falando de esquerda, produção de produto, índice de produtividade. Okay. A gente não consegue chegar a
70, 75 sacas de soja no Brasil, enquanto os Estados Unidos, a Alemanha, a Austrália já chega a 110, 120. Tá bem, Gustavo. Então, Pô, essa então é a eles opinião estão do Gustavo, errados, nós a opinião estamos da certos. Carla. Ok. Essa discussão já aconteceu aqui. Pois é. Vamos lá, mesmo. Chicão, o que você Essa quer falar? discussão agora já aconteceu aqui. Não, eu queria dar 2 drops. Eu apoio Fashion. a mudança na lei. Tá, eu Também, dona Magda? tenho dito. O primeiro drops, O Messias aqui. muito legal, que retornou de Nova York, foi o meu fotógrafo preferido, que fez o meu site e o meu ensaio Fine Art de nu artístico no ano passado, o Antares Martins. Antares Martins foi fotografar, sabe com quem? Com Melissa Hardwell, nos Hamptons, em Nova York, que é um dos lugares mais chiques do planeta. E o Antares também fez a capa do meu livro, Vivendo a Noite com o Chicão Tofani. E uma outra coisa, sexta-feira tem uma mega festa em Porto Alegre, que é a Rádio Grenal, comandado comigo, os meus colegas, vão todos lá, Com os comerciais? que é a festa dos 5 anos da nossa casa, a UDS. A UDS merece, o Gustavo Vitorino. Se eu estou falando, mas dona Magda... Não, é que ele quer eu não comandar posso o falar, programa, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre o que eu Ele quero, quer que eu vou- determinar o que tem no Então- programa, então tá, então, continua. mas- Continua. Tá, desculpa, continua. Eu tô atento. Deixa ele Eu tô falar, atento. Gustavo Vitorino. Sexta-feira, dia 29, pros fashion, não para aqueles que não são fashion. Aqueles que não são fashion vão ficar na rua. Tem open bar. Eu tô dentro, Chico. Tá dentro. Tem open bar no camarote de Dudu Alvarez. 5 anos da UDS, a nossa casa legal. E vai ter uma música que eu curto muito que se chama Largado às Traças, de Zeneto e Cristiano. É o maior barato essa música. É Eu não faço sertanejo ideia do muito que se legal. trata, vou Eu lá sei que conferir. Tu frequenta muito a UDS. A com Magda vocês, vai vou com muito no vocês. nosso camarote Vou. e toma champanhe. Eu já vou e anunciar. leva champanhe pra Eu vou casa anunciar também. publicamente. E leva champanhe pra Eu vou casa. É anunciar verdade, é verdade. publicamente. Mas eu levo porque eu estava tomando café no posto de gasolina de manhã, porque eu fiquei até de manhã tomando café com leite, comendo uma torrada. E o Dudu Alvarez chegou com uma garrafa de Moët Chandon e me deu de presente. Ele é meu amigo. Ponto. É assim que eu digo. Eu quero não consigo anunciar. imaginar a Magda saindo do boteco Não, com a claro garrafa que de não, champanhe né? embaixo do braço. Claro que não, né? Mas isso é coisa feia, muito Minha feia. filha Tá também vendo? tá Vai tirando numa várias casa coisas. noturna, sei com uma champanhe Isso é pra tomar. chinelagem, rapaz. E sai lá Sair de de dentro da dentro do provocatura Sa- com uma sa- M sa- Chandon. Sair de dentro do bar com a champanhe debaixo do braço, essa coisa de perto do Quirano. Não te mete nesses assuntos. mas tu não um cara te- intelectual. E não foi como tu convidado tivesse pra essa festa. Porcaria. Olha aqui, ó. Eu quero saber o seguinte. Tem uma frase só. Algum de vocês quer falar mais sobre os agrotóxicos? Tu tens alguma coisa pra dizer? Não, desconheço Tu a tens alguma matéria. coisa pra dizer? Eu desconheço a matéria e não vou dar evidente palpite. que eu tenho. Então fala. Agrotóxico é uma coisa que destrói o planeta. Já Primeiro começa lugar. por aí, não é agrotóxico, é defensivo agrícola. Tá, que seja eu que chamei de agrotóxico. Gustavo Mas Vitorino. é agrotóxico. O que ela falou. Segundo, Tá o com Brasil, TPM? o Brasil Toma é o, ficha, é o ficha pra te experimento do mundo. Porque a maior parte do que é usado no Brasil não é usado nos Estados Unidos. Nós temos que servir como base Exatamente. os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que tem as maiores plantações do mundo, eles plantam do milho, tudo que você possa imaginar, em áreas menores que as áreas brasileiras. Nesse aspecto, o Vitorino tem razão. Nós temos que ter um aproveitamento maior dos hectares plantados. Nós não precisamos devastar mais a Amazônia. O que está acontecendo com a Amazônia hoje é um horror. E piora cada ano o desmatamento da Amazônia, que vai provocar uma intervenção internacional a qualquer momento. Isso aí já está até previsto. Agora, o que nós temos que fazer é uma verificação completa e não o que menos faz mal. Poxa, é a mesma coisa que agora votar no presidente, o que menos ruim seja, né? Mas não pode é o que- ser. não pode É o que ser. vai Não pode acontecer. ser, mas é o que vai É o que acontecer. vai acontecer. Então, eu acho que tem que ter o órgão fiscalizador, se é 1, Vitorino, se é 2, se é 3 ou se é meio. Tem que ser uma verificação absolutamente exata. Porque o povo, as pessoas não podem sofrer mais aquilo que as pessoas estão sofrendo. Quantas pessoas têm câncer? Quantas pessoas se sentem mal depois de comer determinados produtos agrícolas, coisas que são produzidas no Brasil? Então, são os experimentos que são feitos e que têm que ser regrados por pessoas absolutamente responsáveis. Eu não vejo ninguém aí da Fiocruz, não vejo ninguém do Butantan, não vejo ninguém É isso que eu digo. desses químicos. Em gabinete eles não podem fazer isso. Claro, é isso que eu penso. Marcelo, é outra turma. A Fiocruz é outra coisa. É que o senhor tem o dom Butantan é outra messiânico. coisa. Não, tu fez um discurso... Gustavo, me respeitou o teu discurso, Gustavo. Por favor. Eu tô achando que ele ia assumir posição. Mas- Porque aqui nós temos duas posições. Tem a posição da Carla e a minha posição.
Sim, qual é o A problema? Carla é contra, eu Qual sou, é o problema? eu sou a favor Eu da sou- lei. Quer mais, que eu passe todo o programa falando de André Não, eu Mendonça? quero que ele diga se é a Não, favor ou não, contra ele a vai lei. dizer o que quer dizer. Não, eu quer. sou a favor de que haja um Não, eu tô controle. tentando, mas tá difícil, Mas né? eu falei, ele não entendeu. Eu disse tema. que não me interessa quantos organismos Ok. possam fazer essa avaliação. Tem que ter uma avaliação precisa e correta, só isso. Eu- O Brasil eu não só- pode ser experimento. A minha pergunta, e ela vai para o Vitorino e pode ir para o resto da bancada. Eu só não entendi a politização da discussão num assunto extremamente técnico. E assim, ele quer Eu não discutir conheço o a assunto. matéria e não Eu posso não entendo opinar, coisa mas- alguma mas por disso, eu que não que- vou discutir. Até pode me esclarecer, realmente. Porque de um lado, Porque quem está conduzindo a oposição a esse projeto de lei, a essa matéria, são os políticos de esquerda. E, especialmente, sindicatos ligados ao serviço público, Ministério da Saúde, Anvisa, porque eles querem manter o poder daquele carimbo, porque aquele carimbo custa caríssimo. Então, assim, eles querem manter esse poder. Do outro lado está o agronegócio, que são os ruralistas, enfim, mas é o agronegócio, carrega o Brasil nas costas. O agronegócio, o que o agronegócio quer? Quer desburocratizar. Querem fiscalizar? Fiscalizem, mas um órgão fiscaliza, por favor. Porque hoje, para você aplicar um defensivo agrícola, pra você ter uma ideia, você tem que ter um mapeamento de despejo do avião agrícola para você ter autorização para comprar o defensivo. Dependendo, claro, da aplicação. Se for usar avião, uma área grande, você tem que ter um mapeamento. Aí tem que ter um carimbo do DAC. Olha a burocracia. É isso que eles querem. Eles querem cortar essa burocracia. Eles querem, olha, um órgão fiscaliza. Dona Magda, já que deu esse ato, eu quero falar de um Não, filme. não deu, levei uma bronca agora aqui, porque tem que trocar de assunto. Eu tô eu tentando, mas não assisti consigo. um filme chamado Órfãos de Guerra. Eu fui de cobrado, debate, né, comadre? fui cobrado algumas vezes em função desse filme. É um filme que tem 10 anos atrás, produzido na Austrália, Vitorino. Austrália, China e Alemanha. Esse filme trata a história de uma invasão japonesa na China nos anos 30, em que houve uma grande divisão, o crescimento do nacionalismo, Chiang Kai-shek, que faz a união da China naquela oportunidade. Realmente é um filme extraordinário, Órfãos de Guerra. A pessoa que assistir esse filme vai ver um dos melhores filmes que eu, sinceramente, assisti na minha vida. Um filme australiano. Você vê o nível que o cinema australiano está. Eu não supunha que fosse um filme australiano, mas, Dona Magda, você se emociona com aquele filme. Uma das frases do filme: todas as pessoas têm defeito, mas neste eu não encontrei nenhum. Opa, te mete com isso. Dona Fala. Magda, posso trazer um assunto diversificado? Faça-o, por favor. Muito obrigado Vamos pela ver se oportunidade. conseguimos. O senhor está muito elegante com esse Conseguimos penacho. diversificar tudo Como isso. penacho. O senhor tá com Como penacho atrás. Não entendi. penacho? Não entendi. Obrigado, dona Não, Carla. ele tá. Obrigado, dona Carla. O Sabia Rússio que- tá com. Olha com- que penacho. Ali, ó, ali, ó. Não, olha, me tiraram o meu monitor agora, me tiraram o meu monitor. O meu Agora, eu recuperei. Eu não posso mais vir nem bonitinho agora que tiraram meu monitor. Mas dá ali, eu esqueci. Eu queria falar de fake news, porque nós já tratamos esse assunto semana passada e finalmente se descobriu o site fomentador disso, chama-se Brasil Online. É o terceiro site mais visto, eu não sei se nacionalmente ou mundialmente, mas na estatística ele é o terceiro mais visto. E se descobriu agora que existe não só fake news, que seriam notícias, mas existem colunistas falsos que não existem. Ai, que Então, beleza. um dos mais famosos, dona Magda, chama-se Marcela Ross. E ela ditava regras e ensinamentos e tudo. E daqui a pouco foram investigar quem é ela. Ela é escrita por um dos donos do site, usando a foto de uma romena muito bonita, diga-se de passagem. Uma romena, uma foto dela de 2010. Então usavam a foto dela como colunista e ela opinava toda semana, disfarçada de Rosana Ross, sobre os assuntos os mais diversos. E repetidos incessantemente. E ali eles listam o que foi repetido no Brasil aqui de coisa. Que o Brasil ia declarar estado de sítio, que 94% da população apoiava uma intervenção militar. Uma série de coisas que 94% inteiramente intervenção militar e fechamento do Congresso, que os brasileiros também defendiam isso. Então eram notícias produzidas no interesse deles, interesse para repercutir e vir. Então foi desmascarado, tem nome, sobrenome,
tudo. E, no sentido de alertar, quando a gente recebe, já passa para o grupo de família, já passa para não sei quando. Tu tem que criar um freio para ti, dona Magda. As pessoas não pensam, né? Fazem qualquer coisa e não estão nem aí. Olha aqui, ó, os nossos telespectadores que já começaram a se comunicar conosco. Bah, eu tô com uma voz, vou te contar. Eu também. Bah, tá bravo. Então fala, meu filho, porque eu tô procurando uma coisa. Não, eu tô com uma... Bom, mas vamos falar então dos helicópteros. Ninguém quer aqui. falar? Ninguém quer falar? Não, os helicópteros, né? Os dois, o Lema e o Hélio Sicupira, da Ambev, compraram 2 helicópteros que vão receber agora no ano de 2020. Cada um, a Airbus vendeu, cada um custa apenas 15 milhões de dólares. É como o Chicão disse para alguns... Tu tá bravo com eles? Não, como o Chicão disse, para alguns o Brasil está dando muito certo. Sabia que para maquiadora, massoterapeuta, ninguém tem hora mais. Tu quer requisitar uma massagista, fazer uma drenagem linfática em você? Tenho, mas ninguém tem hora. Mas ele tem privê. Esse é o Brasil que deu certo. Que nem a minha personal beauty que foi na minha casa hoje. Toda segunda-feira faz a minha sobrancelha, pé e mão, e tira cabelinho daqui, dali, com uma máquina. Mas o senhor não precisa, o senhor é belo. Não, mas tem que sempre chegar no borderline, entende? Tô ficando velho também, né, querido? Mas aí tem que batalhar, né? Admitiu agora. E ela disse pra mim, Chicão, não tem hora pra ir atender as pessoas em casa. Quer dizer, tem um Brasil que esse tá 1000. E tem outro Brasil dos negativos. Pessimista, esse aí deu pra bolinha. Ô, Chicão, tu continua achando que a Espanha é uma das favoritas Não, pra pelo ganhar amor o de Deus. Mundial? Continuo achando. Será que a Espanha não deu aquela desestruturada em função da troca do técnico? Também deu, mas é uma das favoritas. Tá abaixo, né, do que tu esperavas, Eu não? esperava que um país que nem a Espanha, ou Argentina, Brasil, Uruguai, Itália que não tá, Alemanha, são sempre favoritos para a Copa do Mundo, como Inglaterra, mas tinha uma que eu sempre falo há meses e ninguém acreditava, que era a Bélgica. Tem um padrão de jogo legal, um dia, de repente, perde, mas uma seleção não existe, a seleção é invencível. E agora, amanhã, todos têm que torcer para a minha seleção, a Argentina. A Argentina vai ganhar amanhã, vai para as oitavas de finais e o Brasil vai ganhar no colo a Alemanha. Eu quero ver o Adenor e todos os meus amigos da Grenal que me criticam que eu torço para a Argentina. Eu torço para a Argentina... O senhor é um antipatriota? Não, antipatriota torcer para a seleção brasileira, que é a antisseleção, uma seleção que não faz um treinamento aberto para as crianças, não faz nada, só tem mimimi, um lance de marketing pessoal escalado por agentes que têm interesse, os jogadores são convocados. Seleção da Alemanha não tem ninguém com interesse. Mas eu não moro na Alemanha, eu não moro na Alemanha, eu moro no Brasil. A Argentina, é aqui, querido. E a esculhambação. Mas eu não moro na Argentina. Mas o senhor está torcendo pela Argentina, Torço não? pra Argentina. Mas a gente não mora lá. Eu tenho mais identificação com o argentino. Aliás, do que o hoje brasileiro. ninguém entra, ninguém sai da Argentina. Não tem, tá de greve geral. É, uma beleza. Pronto, ninguém entra, Perderam ninguém voos, sai. suspenderam voos. O que as pessoas fazem tudo para mais. aparecer, daqui a pouco vão torcer pelo Uzbequistão. Mas eu tenho convicção, meu querido. Eu sei. Eu tenho convicção, eu sempre torci para a Argentina. Tô vendo. E quando a Itália tá, eu sempre torci para a Itália. Qual é o meu nome? O meu nome é Alberto Francesco Tofani. E eu tenho torço pra culpa. Itália. E eu tenho culpa, tu tem esse nome. Tu não tem culpa, tu gostaria de ter esse nome nobre, esse DNA azul, tá entendendo? Bem azul. Uma ilação. Dona Magda, Pois não, doutor Rogério. eu fiquei devendo uma explicação para a bancada e gostaria de repor Esclareça, por favor. a constância dos fatos. Então vamos à A constância dos fatos. constância dos fatos, excelente. Olha, vou te contar uma coisa. Hoje tá... É a chuva, molhou o Vem cá. circuito, as placas grudaram. Vem cá, e tem um negócio aqui. Eu tô perto, eu quero dar uma notícia. Eu só vou dar manchete, eu ainda não vou Eu explicar. passei um mês vindo de gravata, quase me depenaram. O verdade. Constância ali tá há 3 meses de gravata. Constância, ele quem é gravata. Constância? Eu só quero dar uma coisa, eu vou dar uma Ele não usou a manchete palavra de antes de constância. entrar na minha Aquela matéria gravata aqui. da cor Eu da tô cor. perto de perder meu título de estagiário. O meu blazer daquela cor quase apanhei. É Vem com aquela verdade. Mas gravata. olha, ele está com uma gravata daquela cor. Mas é. Eu vou É que a repassar. tua gola vem até aqui. A gola dele é pequenininha. É a Constância ali que... Eu quero Olha dar aqui, em ó, primeira presta atenção mão uma para os coisa, senhores. Thiago Vitorino, só um Eu estou pouquinho. muito perto de entregar minha carteirinha de estagiário. Estou muito perto. Olha Mas aqui, eu- o Gustavo Vitorino, ele tem a sua luz própria. Fala Tem, com a tem. Constância lá. Não fica Não, mas não tem luz pra vocês quase me bateram aqui Não, porque eu vim de eu nunca gravata. critiquei os teus ternos. Nunca te eu, critiquei. Não, peraí.
Vamos de novo. Eu quase nunca apanhava. critiquei tu vires de terno. Quando eu via nunca de critiquei. terno e gravata, olhava pra mim, Eu que acho é isso? horrível o teu terno verde, que parece o papagaio da Claro. Acho horrível Foi aquele provocar. antigo. Faz tempo que eu não venho com ele. Eu vou Tu vir. veio provocar a mim, que tô quieto, que nunca me meti no teu terno. Eu vou vir com o Aí meu que terno verde existe essa semana. maneiras e maneiras de se usar um terno. É, exato. Eu vou vir A com o meu terno combinação, verde essa assim, semana, do pra traje vocês matar a total saudade. faz totalmente a diferença, entendeu? Você o diz, Ruxa ah, ele é menos ousado, ó. Ele usa sim. cores mais Mas é que neutras ele é tão ousa bonitinho, queridinho, na engraçadinho, gravata. né? É. Olha, Olha, tá com ciúmes aí. Ele é da... O pessoal bravo, quer hein? saber o que o Gustavo Vitorino tem. Não Acho sei. que ele tá com ciúmes. É. Todo mundo quer saber. A senhora Carla falou... Eu Tu não nunca conseguiu senti falar. ciúme, as né? pessoas sentem ciúme de mim todo dia, É, o Vitorino. Gustavo Eu, tá ao com contrário. ciúmes do coisa. Não, eu tô revoltado. Alguém, vamos lá. Tá comigo? Eu Tá só contigo, queria é. recompor. Vamos ver se ele vai deixar. Perdeu o programa. É que a Constância até dá notícia, a Constância leva meia Mas hora. tu interrompe, amigo. Mas eu não tenho. Eu tô cheia de medo. Mas eu aguardei pacientemente Cheia de aqui a minha medo, vez de gente. falar. Eu aguardei a minha vez de falar. Já fala, Constância, de uma vez. Na verdade, Chamou de Constância. Fala, Constância. Tá desmoralizado. vocês lembram? Não ria, é sério esse negócio que tá falando? Vamos lá. Não? Lógico que é piada? seríssimo. Eu vou falar da negativa de segmento do recurso do Lula. Ai, eu É uma não aguento matéria, mais. Fala. seríssima. Porque Até ela vou ouvir. aconteceu em meio ao programa. E nós aqui tínhamos 3 especialistas, o doutor Vitorino, a doutora Carla, e não conseguimos decifrar naquele momento o que estava acontecendo. Na verdade, o recurso... Não, a Carla não estava. Não estava. De qualquer maneira, haveria um julgamento na terça-feira que o ministro relator não quis matar para ele sozinho, quis dividir com a turma. Todo mundo se espantou com isso, talvez imaginando o tamanho da responsabilidade que soltaria o Lula, uma decisão que poderia soltar o Lula, todas as luzes do país, e ele quis dividir com a coisa. Lá pelas tantas veio a notícia em meio ao programa de que havia sido cancelada aquele julgamento por uma decisão na origem. E nós não conseguimos compreender, e eu fui atrás da origem, o que aconteceu. Na verdade, quando havia o recurso especial extraordinário, ele vai para o juiz do presidente do TRT para que ele dê seguimento ou não ao recurso, para mandar subir. E ela mandou subir, uma desembargadora mandou subir o recurso especial, que é matéria infraconstitucional, e quando chegou na matéria constitucional, ela disse assim, não há matéria constitucional para ser examinado, portanto, nego seguimento ao recurso. Quando ela negou seguimento, esse despacho chegou no STF, e então eles se cancelaram o julgamento que fariam, Mas como então. é que o recurso já estava lá? Se ela Não, tinha... estava a notícia do julgamento, que tinha sido protocolado. Entendi. E eles todos se anteciparam. É uma coisa que processualmente foi por isso que ninguém conseguia compreender as notícias desencontradas. Até os sites, hoje eu estava lendo, os sites estão usando termos que não tem nada a ver com a sequência. Então, desta decisão dessa desembargadora aqui do TRF4, cabe um agravo regimental. Aí ela pode reconsiderar, subo então, diante dos argumentos eu subo. Não subo, então vai subir um agravo para novamente julgar o agravo. Vou traduzir então. para o senhor rapidamente. O Lula vai continuar preso. Exatamente. Mas Não é curto prazo. Mas foi muito boa a explicação do colega. Não Não, mas Lula vai continuar preso. eu sempre respeito a inteligência de quem está me assistindo. Quando as pessoas não Muito conseguem bem. compreender, eu tento explicar. O Lula vai continuar preso. Tu respeita a opinião do também Lula vai continuar preso. Olha aqui, ó, vamos lá então. Vamos lá, agora eu vou, Tu te comporta. vou cutucar a onça com vara curta. Olha como é que esses assuntos de agrotóxico, essas baixarias. Parou. Só porque tu come só pastelina, É. tu não quer saber. Pastelina não tem agrotóxico. Eu conheço tuas companhias, tu te comporta. Parou? Se ameaça. Falando em companhia, o seu Everton Josué diz o seguinte: desculpa, para concluir, conheço donos de aviários que não consomem os frangos que produzem. Consomem aquele frango que não comem a mesma ração. É separada a alimentação deles. Por que será? Tá? Depois tu estertora, mas eu vou ler tudo aqui. Depois tu estertora. Boa noite. Tem uma realidade perigosíssima sobre esse assunto dos agrotóxicos que temos que lembrar e discutir. É sobre o contrabando de veneno proibido e que tem nos países da fronteira. Os mesmos são contrabandeados por muitos granjeiros, fazendeiros e também por muitas lojas do setor. Esses produtos matam fauna, flora e humanos. Quem manda esse e-mail é Ademir Weber, de Palmeira das Missões.
Acho que o Vitorino está zangadinho hoje, porque as periquitas das árvores em frente ao apartamento dele devem ter ido embora. Breno, avisa o Vitorino que eles estão fazendo o que querem com os agrotóxicos, liberando tudo e mais um pouco sem nem ao menos saber se faz bem ou não. Tem documentário americano mostrando o que fazem com aves dentro de um galpão, a ganância total em cima da natureza. Vitorino vai proteger a bancada agrícola, lógico, né? Tem amigos lá. Tava faltando, né? Não tenho, não, mas bem que eu gostaria de ter, viu? Umas terrinhas também para plantar e criar as galinhas, coisa e tal. Mas aqui, agrotóxico e galinha. Ô, Mário, tu não come as galinhas? Opa, olha aqui, ó. Opa, não, parou esse qualquer um vai comprar frango e come frango. Alguém passou mal porque comeu galinha? Não, me deixe fora dessa. Boi faz mal. Alguém passa mal porque comeu galinha? Ninguém passa mal. Vitorino, concordo contigo em 99,99% das vezes, mas dessa vez não. O fato de acompanhares a Expo Inter não dá credibilidade a essa opinião sobre agrotóxicos, porque os produtores sempre vai ser mais vantajoso o uso desses produtos e isso não tem nada a ver com esquerda e direita, diz a Ana Barros. Tá a nossa sua opinião foi muito bem embasada, dona Fernanda de Pelotas, que é engenheira agrônoma, diz que eu tenho mais fundamentos da minha explicação. Carla Bayer comprou a Monsanto, vão vender o veneno e depois o remédio. Depois mais, aqui, ó, Carla, tu tá muito mimimi, o programa fica chato assim. Ainda bem que o Vitorino salva. Beijos a todos e vê se lê, apesar de ser contra ti. Obrigada, Cristina. Lido, Cristina. Oi, Carla, deselegante e mal educado Vitorino em dizer que tu tens que assinar ficha com o PSOL, por estar defendendo o teu ponto de vista. A dúvida é saber com quem o Vitorino vai assinar, já que está defendendo os agrotóxicos. Diz o Dilon Camilo de Canoas. Ô, Dilon Camilo, se você não tem bom humor, não assiste o programa, porque esse programa tem que ter bom humor. Claro que eu fiz uma brincadeira com a Carla de assinar ficha com o pessoal, porque o pessoal é um partido reconhecidamente de esquerda, de extrema esquerda, e que tem posições radicais em relação ao meio ambiente a essa matéria. E a Carla é uma colega de trabalho e eu fiz uma brincadeira com ela. Se você não entendeu e achou falta de educação, eu acho que você primeiro tem que aprender a assistir o Atualidades Pampa. Depois fazer a crítica. Boa noite, turma. Marcelo Guinato. O programa de hoje não tem juiz de vídeo? Daqui a pouco vão se pegar. Essa tá boa. Apareceu um de bom. Aliás, o VAR foi utilizado várias vezes hoje. O juiz parava, ia lá, assistia, o VAR voltava. Isso não acaba atrapalhando. Eu acho que é emoção até. É mais um componente de emoção no futebol. Legal. Mas eu vou dizer uma coisa, o que vocês discutiram aqui nessa bancada, que não se chegou a conclusão alguma, porque é uma coisa complicada, hoje foi discutido pelo mundo justamente essa coisa do árbitro do vídeo, sabe? Que ninguém está se entendendo, os próprios juízes não estão se entendendo mais, ninguém está sabendo fazer. Isso aí é um que as pessoas acham que o árbitro do vídeo é o que determina um pênalti. Não. Ele sugere uma nova avaliação para um outro ângulo do árbitro. E aí o árbitro, ele que tem a voz final, ele determinou. No caso hoje do Cristiano Ronaldo, na minha avaliação, deveria levar um vermelho. O árbitro deixou no amarelo. O Russo também acha que ele não teve, deveria ser no amarelo. Não teve... Ele amarelou. Ele amarelou. Tirar o melhor jogador do mundo ele amarelou. das oitavas de final, ele amarelou com a FIFA. O árbitro de vídeo provou que realmente a arbitragem de futebol é muito ruim, bagunça. né? É uma bagunça. Isso é verdade. Porque, e sabe quem é que está se desmoralizando com isso, Chico? Os famosos comentaristas de arbitragem. A Rádio Grenal terminou. É maravilhoso. Como é o nome dele? Que foi juiz de futebol, o Real, né? É o Real? Pô, esse cara eu gosto de ouvir porque ele é racional, entendeu? Ele não é... Ele é muito pragmático, né? Fez isso, porque quem sabe o dedo que ele botou não sei onde podia fazer o jogador cair, desequilibrou na corrida. Para. Eles, olha, agora, falta que o jogador fez... Agora tem cada comentarista de arbitragem... Mas tu falou certo, Vitorino. O gol da Espanha... Eu chão de rir. O VAR, o juiz deu como impedido o gol da Espanha. O VAR mostrou pro juiz que o jogador espanhol não estava impedido. A televisão provou isso também e o juiz voltou atrás. Eu acho legal isso no futebol. Pois é, e os comentaristas, eu acho que... Se perderam também na história. Porque foi. Porque agora eles depois viram na câmera lenta, não foi. O juiz voltou e disse, não foi, segue o baile. E os comentaristas bailando. Esse rapaz que comenta na Rádio Grenal é muito bom. É muito bom, ele é equilibrado. Ele não tem aquela coisa. Não, porque eu acho. Porque você pega qualquer guri muquirana aí, faz aquele cursinho de juiz lá de uma semana, aí virou comentarista de arbitragem.
Pô, o cara nunca teve no campo, nunca viu como é que é, nunca viu vestiário. O Ruschel sabe, foi diretor de futebol, diretor jurídico do Grêmio lá, vivia dentro de vestiário, sabe como é que é. Tem jogador de futebol que tem comportamento e conduta, eles tinham que confessar o que fizeram dentro de vestiário. Olha, pô, aquele cara deu tranco, o juiz não deu falta, mas pá, peguei ele, entendeu? Aí botam uns fedelhas aí de comentarista de arbitragem e para ser diferente, eles querem ser diferente de todo mundo. O mundo inteiro vê uma coisa que eles veem. O que não precisa de vídeo para confirmar, para ver se é ou se não é, são as promoções da Sleep Shop. Como de costume, dei aquela passadinha lá no final de semana para tomar um cafezinho com o Rogério e com a Denise. Na verdade, eu fui matar um pouco a saudade deles, saber das novidades. E olha só o que eles me pediram para avisar para vocês. A Sleep Shop já começou a liquidar. Já começou a liquidar, tem que fazer o dinheiro girar, quem está com seus dinheirinhos está querendo aproveitar ofertas, eles estão liquidando todas as suas pontas de estoque. É sério, todas as suas pontas de estoque. Então, imagina, uma liquidação de ponta de estoque na Sleep Shop. Você pode aproveitar para trocar o seu colchão, pode comprar uma cama nova, travesseiros, aliás, que são muitos modelos, tudo novo e com preço de liquidação. Afinal, o Sleep Shop está oferecendo super descontos nos produtos Simmons e King Coil. Todos eles à pronta entrega. Mas fique bem atento, porque esta barbada tem um tempo de duração. A partir de hoje, uma semana. Só esta semana. Até o sábado, porque não abre no domingo, você pode aproveitar essas ofertas. Vá o mais rápido possível na Sleep Shop. Eu já disse para vocês, tem estacionamento próprio, é super bem localizada na 24 de outubro, um pouquinho antes, quando você vem de carro, um pouquinho antes da Lucas de Oliveira, e o estacionamento é quase dentro da loja. Compre o seu produto com desconto, um desconto de liquidação de ponta de estoque já. Sleep Shop em liquidação. Tenho certeza que você vai sair bem satisfeito de lá. Desculpa, eu te interrompi. Não, eu que lhe interrompi. Não, na verdade, só queria concluir, porque nós vamos trocar de assunto, só para concluir. Na verdade, sempre que se surge uma mudança no futebol, o futebol é o esporte que mais demora a mudar. Todos os outros esportes avançaram, o futsal mudou completamente. E o futebol é extremamente conservador. Então, cada vez que vem uma mudança no futebol, não é porque ele ser o esporte mais praticado no mundo, dá uma revolução, né? Mas eu vi que com o andar da carruagem, já se viu agora, na verdade, a prática daquilo que se quer. O árbitro, ele é avisado. E aí ele não pode ter a soberba. O que eles têm feito, que eles superaram a barreira, que eu acho que a primeira rodada foi para isso, eles eram soberbos, eles eram avisados e se negavam a ir lá olhar, Chicão. Agora, a partir da segunda rodada, avisa, pô, se tu tem uma pessoa com 8 câmeras na tua frente, te avisa, por que tu não vai lá dar uma olhada, pessoal? É uma soberba. E aí os erros diminuíram. Agora, interpretação vai continuar sempre. Eu e o Chicão discordamos hoje aqui na sala, né, Chicão, sobre a expulsão. Então, lance de interpretação vai continuar sempre. Mas a Fórmula 1 teve um episódio no Grande Prêmio da França, final de semana em Paul Ricard, mas a mesma coisa que decidiu praticamente o campeonato. O Sebastian Vettel, favorito, largou na primeira fila, junto com o Lewis Hamilton, que ele está disputando o título. Ele fez uma manobra que, segundo a FIA, é irregular. Ele botou o carro acima da lista que determina a pista da zona de escape. E ninguém tinha visto. E um juiz de vídeo viu aquilo ali e mostrou na câmera e foi penalizado em 5 segundos. Aqueles 5 segundos custou a derrota 5 segundos de Fórmula 1 a 400 por hora. Então, é importante essas intervenções que o futebol está tendo. Acho legal. Eu queria fazer uma pergunta para a dona Carla, que é dona de casa, tem 3 filhas, marido e tal, etc. Mas a vida privada zero aqui. A vida privada zero aqui. Como ele tem 3 amantes? Eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Quando a senhora vai fazer as suas compras, a senhora vai no mercado, a senhora vai na feira livre e tal, a senhora compra aqueles produtos com agrotóxico ou a senhora compra aqueles produtos naturais? Eu tenho a minha filha mais que velha, sai mais caro, né? Formada em jornalismo, com especialidade em design. Ela desenvolveu e foi apoiada pela universidade um aplicativo de teleentrega de produtos orgânicos. Então, o que tem na lista dela, eu compro dela, e o que não tem na lista dela, eu vou até o supermercado. As coisas que não tem que tem a casca bem fininha, normalmente eu compro de produtos orgânicos, e aqueles que têm a casca mais grossa, que
Aparentemente, Supostamente. supostamente dizem que protege um pouco mais. Eu não compro orgânico, eu compro produto natural. Parabéns. Normal. Seu Marne, eu natural. estava no mesmo Normal. supermercado que vai a dona Carla, e um menino veio falar comigo Você tem assim, que arrumar esse minha tema. mãe e minha Deixa tia ele. assistem o programa. E aí eu peguei o nome, lógico, a dona Sandra Regina Fagundes e a dona Elaine Luiza Fagundes, que são mãe e tia desse menino que trabalha lá, e o Flávio Gaspar, filho de um querido amigo que está assistindo o programa. Já que nós estamos falando de supermercado, tem uma funcionária, normalmente ela fica ali embalando as pessoas que chegam com as sacolas, com compras de outro lugar, a Eroni. Ela também assiste o nosso programa, quase sempre, porque ela está trabalhando na primeira edição, ela assiste na segunda edição. E esses dias alguém que falou comigo, eu não sei, eu vejo e tal, não sei o quê, manda beijo, não sei o quê. Ela se manda pra mim também, mas aí eu esqueci. Então, um beijo especial pra Eroni, que trabalha no Bourbon da Ipiranga. Boa noite, meu nome é Jorgimar Bernasconi. Sou fã e admirador de todos vocês. Por favor, me digam que eu estou tendo um pesadelo e logo vou acordar. Doutor Vitorino, eu vi realmente a notícia de que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul destina a bolsa de estudos para refugiados, os coitadinhos que não querem saber de trabalhar no pesado. Eu vi a notícia agora há pouco. Quer dizer, eu prestei um vestibular infame em 2016, tendo que ler 9 livros de literatura. Algo que é muito difícil para quem tem que trabalhar. E vem essa gente estudar, ganham vantagens que esse governo petista concedeu para eles. Me digam o que dá para fazer para parar essa palhaçada. E ele pergunta até se ele pode entrar com uma ação civil, possível, pública, ou no ministério. Eles que é muito sério e eles nem prestam vestibular. Eu não tenho essa informação, não. Eu acho que tem alguma coisa desencontrada a informação que chegou ao senhor. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem sacanagem lá de bolsa, curso de extensão, aquele negócio que o Ministério Público Federal está denunciando, está investigando, tem professores, tem alunos, tem um monte de gente envolvida, dinheiro para cá, dinheiro para lá. Dinheiro não falta nas universidades federais. Mas essa coisa de bolsa de estudo para estrangeiros, eu confesso ao senhor que eu não conheço, eu desconheço. Para refugiados, para refugiados, estrangeiro. Não precisa prestar vestibular. Eu confesso ao senhor que eu desconheço. Está muito rebuscado, né? Eu não tive essa notícia, não. Magda, deixa eu dar uma reclamada, um negócio aqui que está me incomodando para burro. Aquela história do metrô de Porto Alegre, que tinha um escritório. E que tem um funcionário. Que eu falei, te lembra? 15.500, 400, 800, sei lá. Sabe que é tão importante isso que eu guardei essa notícia. Em vez de extinguirem esse cargo em comissão, porque não existe mais essa Secretaria do Metrô, porque Porto Alegre não tem metrô. Não vai ter, né? Não vai ter. Não tem dinheiro. O governo petista financiou o metrô da Venezuela, mas para Porto Alegre não tinha dinheiro. Então, assim, vamos parar com essa história de falar em economia. Agora quer um reajuste brutal de IPTU, quase linear. Não é uma nova planta, não. Vamos deixar bem claro, uma nova planta é você rever caso a caso e aumentar caso a caso. Não é a proposta que tem para Porto Alegre. A proposta que está lá na Câmara de Vereadores, ela é linear, ela é focada em bairros, em metro quadrado, ela vai reajustar, e eu vou falar aqui, imóveis novos, o meu caso, meu apartamento tem 4 anos. É novo. É novo. Vai ter reajuste porque eles alegam defasagem. Defasagem do diabo que o carregue. Olha bem, eu não estou defendendo o meu interesse. Quantos prédios novos em Porto Alegre tem, imóveis com menos de 10 anos, que vão ser reajustados quando o valor do IPTU foi estabelecido pela própria prefeitura pela metragem quadrada do bairro? Então, assim, não é nova planta, é reajuste de IPTU linear. Vamos deixar bem claro. Quanto por cento? Depende. Vai sobrar para todo mundo. Tem IPTU que vai ter dobrar, reajuste de 300%. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje aconteceu uma reunião. Vou fazer do lado contrário. O presidente da Sociedade de Engenharia, que é o nosso querido ex-deputado, ele tem muitos empresários que estão apoiando esse reajuste, Gustavo. Sim, eles fizeram um encontro com alguns vereadores e eles querem exatamente isso. Sim, mas... eu não estou Magda, dizendo por que não. eles estão apoiando? Porque eles querem um novo índice de valorização. Imóveis, por exemplo, tem imóveis em Porto Alegre que valem 500, 600 mil, aí você vai transferir, na hora deles dar o cálculo de TBI, eles calculam sobre 800, 900 mil. Sabe por quê? Porque os técnicos da Secretaria de Fazenda tem comissão. Você sabia que eles recebem produtividade, comissão sobre o que eles cobram de você, sobre a arrecadação tributária?
Isso é imoral. E tem em Porto Alegre. Também acho. E aí tem em Porto Alegre. O vereador mostrar porque eles vieram aí. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro e um carro que era para ser extinto, 15 mil e pouco, remanejaram. O rapaz foi colocado na Secretaria de Planejamento do município. Para quê? Se não tem metrô, foi colocado para quê? Para garantir emprego para amigo? De 15 mil e pouco. Porque a Secretaria aí não tem dinheiro. Enquanto isso, a unidade de saúde do Sarandi, que atende pessoas pobres, carentes, unidade de saúde do Sarandi, não tem médico para dar receita. As farmácias não têm medicamento. Hoje eu recebi uma denúncia triste de um grande amigo, Maurício, nosso operador de microfones aqui. Ele tem uma filha que requer cuidados especiais, que precisa de medicamento. Não tem médico para dar receita. Não tem medicamento. E eles preocupados em salvar um emprego de 15 mil e não sei o que para um amigo. Pô, não é de se irritar? Pô, o prefeito Marquesão... prefeito, ninguém recebeu tanta força dessa bancada aqui quanto o senhor. A gente deu força, mas deu muita força para o senhor. Eu declarei, inclusive, que votei no senhor. Contrário senso de um amigo, porque o seu adversário, o Sebastião Melo, é meu amigo. É meu amigo pessoal de todos aqui. Mas eu assumi aqui, coisa que poucos jornalistas fazem, eu assumi que votei no senhor, porque eu queria uma mudança. Pô, e aí vem um negócio desse, uma unidade de saúde como a do Sarandi, que atende pessoas pobres, não tem um médico para dar uma receita. Pô, não tem, sabe, não tem medicamento para pessoas que precisam. E aí eles falam em reajuste de IPTU, porque os funcionários do Simples, o Sindicato dos Funcionários Municipais, vão entrar em greve. Gente que ganha 10 mil vai entrar em greve, porque está ganhando pouco, coitadinho. Pô, se preocupar em salvar o emprego de 15 mil e pouco do cidadão, que eu não sei quem é o cidadão, não tenho nada contra ele, mas eu digo o seguinte, gestão não se faz assim. Gestão se faz olhando para as pessoas pobres, carentes. Quer reajustar IPTU? Vamos reajustar. Mas faz mapeamento. Não sai, acabou o dinheiro, temos que reajustar, precisamos de dinheiro. Não é assim. Vitorino, hoje... Eu fiquei muito irritado. Essa história do medicamento aqui, a unidade de saúde do Sarandi, cara. Eu conheço. Pessoas modestas, humildes, Marne, que precisam. Essas pessoas valem... Só para não fugir do reajuste, agora dia 22, sexta-feira, a reajuste do IPTU. A Prefeitura lançou a plataforma dentro do site da própria Prefeitura, que as pessoas podem simular o imposto, né? Que assim, o site lançado pelo Executivo permite fazer projeções do valor com possível reajuste, tá? Então, a pessoa tem que ter, precisa informar o CPF, CNPJ, número de endereço da inscrição do imóvel, que pode ser obtido na guia do IPTU ou no site da Secretaria Municipal da Fazenda. Entrando, então, nessa plataforma, a pessoa consegue fazer uma projeção, uma simulação de como seria o seu IPTU. É só entrar no site, bota o número da inscrição ali, ele identifica de novo, que é uma simulação, né? Uma simulação, exatamente. Mas aí eu pergunto, o que justifica você reajustar em 40%, 50% o IPTU de um imóvel que foi entregue há 3, 4 anos atrás? Porque vai tendo os reajustes todo ano. Tu sabe que hoje, eu falei do presidente, né, o Luiz Roberto Andrade Ponte, ele ficou muito tempo dando entrevista e falando sobre esse assunto. As pessoas ficaram enlouquecidas depois reclamando, sabia? E ele disse, tem que ser, porque as coisas não estão bem feitas. Agora, se não forem fazer isso para fazer melhorias na cidade, tapar buraco, não sei o que. Então, eles tinham hoje uma reunião lá na Associação Comercial de Porto Alegre. O ex-deputado Ponte, eu tenho um maior respeito por ele, sim, mas a relação afetiva dele com as construtoras, com as empreiteiras, não habilita ele a ter uma opinião definitiva sobre o tema. Eu acho que tem que se pensar primeiro na cidadania, no respeito. Tem imóvel aí que paga uma insignificância, muito bem, pega esse imóvel e reajusta por aqui. Mas fazer reajuste linear de imóvel que foi entregue há 4, 5 anos atrás... Isso, não concordo. Eu gostaria de falar um pouquinho. Né? Eu gostaria de dar uma opinião. Mas a atualização é feita todo ano. Pois é. Já o Vitorino que fala, só o Vitorino fala. Mas é que a pergunta... Vai começar a chorar já? Não, é só o Vitorino que fala. Eu quero cortar. Não, eu tô reclamando, eu gostaria de ouvir o seu Mário. Eu gostaria de ouvir o seu Mário. É o Messias, ele sabe de tudo. Fala. Quem é que é o Messias? Fala, Alma Gaúcha. Quando eu fui primeiro aqui, e o senhor sabe disso, a falar que Porto Alegre tinha virado um lixo, não foi? Não. Foi sim, senhor, é verdade. Tu tá horas falando porque tu habitas o centro da cidade com frequência. É o meu habitáculo. Não, mas xingamento não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não falou não. Gustavo Vitorino, para de interromper. Quando
eu falei isso, as pessoas, mas tá sendo muito rude, porque é isso e tal. Tá cada vez pior. E hoje eu tive a satisfação de passar na Rua da Praia e não tinha um camelô porque tava chovendo. Tá uma beleza o centro de Porto Alegre. Mas coitados, não ganham dinheiro, não vai entrar dinheiro em Só vai pro casa. centro quando chover. Apesar das poças d'água que eu ficava me equilibrando, né? E um aquaplano ali, Onde é ó, que aquaplanagem, estavas? na Rua da Praia. Das poças Poças d'água, olha Poças que d'água, que corriam ali, aquela coisa do sapato que resiste. Então a gente vê o que é. O camelódromo, para que foi construído? Tudo bem. Não tem banheiro no camelódromo. Não tem banheiro Como na não Praça tem da banheiro Alfândega. no camelódromo? Não, as pessoas reclamam. Hoje me ligaram 4 pessoas lá, dizem que não tem banheiro. Na parte inferior não tem banheiro. Não, na parte inferior não tem banheiro. Não tem banheiro. Olha bem, com vontade de fazer xixi e descer não dá problema. O problema, vontade de fazer xixi é pra subir. Bom, o senhor aqui tem... Bom, Tá, deixa pra lá. você E eu quero continua encerrar. com o Eu teu quero assunto, que é sério. cirúrgico, falando pouco, né? Para falar direto. Quando é que nós vamos ter uma mudança em Porto Alegre? Quando é que nós vamos ter alguma coisa que nos faça sentir o orgulho de ser Porto Alegre? Eu nasci em Porto Alegre, né? Eu amo a minha cidade de Porto Alegre. Eu voltei para cá depois de muitos anos, porque eu amo Porto Alegre. Hoje, eu fico horrorizado com o estado que ficou a cidade de Porto Alegre. Totalmente abandonada, calçamento abandonado, o centro de Porto Alegre cheio, virou uma pocilga aquilo ali, né? Cheio de marginais circulando por ali, embora se veja muita gente da própria Brigada Militar andando. Eu não sei quando Porto Alegre vai melhorar, mas está cada vez piorando. E outra coisa, os camelôs tomaram conta de novo. Tomaram conta. E alguns mal educados, porque eles colocam na calçada. Você não tem como passar na calçada. A calçada tomada, chovendo no meio da rua, você quer passar na calçada, não pode passar. Mas tu tem que Eu ser tô chato. Mas chato, não esquece o centro. O Luiz de Vento é legal, Bela Vista é legal. O centro que não Tá tá. certo, Chicão, cadê os vereadores? Os vereadores não sabem pra isso, pra lutar pelas coisas, pra Pra pedir já- voto, então. Não, na Câmara de Vereadores, vou te contar. Parou, não é todo mundo. Mas a maioria. É a maioria, porque sempre o papo não é tudo. O vereador Walter Nagas, de quem eu gosto, tenho o maior carinho por ele, sou um admirador dele, mas, pô, achei que ele ia chegar lá, bom, botar a hora do barraco. Acabar com esse negócio de pedir de aumento, não sei o quê. Pô, primeira vez que eu falei com ele, primeira crítica que eu fiz, ele veio reclamar, não, mas eles têm direito de reajuste, não sei o quê. É que os interesses das grandes corporações, Vitorino. Tu não Tem viu, essa, Guilherme? rapaz, reajuste se dá nós quando somos tem dois dinheiro. Robin Quando Hood não tem nessa dinheiro, história não aí. dá reajuste e pronto. Eu achei que ele ia, depois não sabe por que o gringo vai ser, o gringo vai acabar se reelegendo, anota. Porque o gringo peitou esses sindicatos, essas corporações, tudo. Eu achei que... Qual é o gringo que o senhor está falando? O nosso governador, Sartori? o Sartori. É uma Ele vai medida se dele. reeleger porque ele peitou esses sindicatos. A cada votinho que ele perdeu daqueles gritão ali na frente da Assembleia, ele ganhou 10 da população. Carla Krieger. O Twitter, Aproveita e fala, sai falando. Exatamente. Bom, mas eu já falei bastante hoje também. O Twitter, ele Mas quer falou bem, viu, dona Jéssica? Mas é Gostou? Muito bem, muito bem. Muito Grande advogado, obrigada. Mas eu não posso. Essa bancada não é acostumada com elogio. Essa bancada só é acostumada com a crítica. Quando eu dou um elogio, eu sou chincalhado. Não, aqui elogio é bíceps, não Não tem dá pra essa. dar elogio. Não dá, comigo não vou Aqui elogiar é mais. pau a Vamos pau. deixar a Carla falar, por favor. Do Twitter no Brasil disse que, bom, o Twitter é muito utilizado pelos candidatos e a gente sabe muito bem disso. Apesar de ser permitido, o Twitter não vai deixar veicular anúncios com os nomes dos candidatos. É uma política da própria empresa e a gente tem a referência, por exemplo, da eleição americana. Donald Trump até hoje usa muito o Twitter e tem muito impacto o uso do Twitter, mas aqui no Brasil eles disseram que realmente não vai ter a questão de patrocínio de anúncios dentro do Twitter por parte das eleições. Eu achei positivo, Isso, porque O é Twitter uma... nem é muito visto, mas o Facebook, Não, mas Instagram... é muito Não, no Brasil visto. não. O Brasil É não tem muito muito hábito do Twitter. Tem. Olha aqui, gente, eu recebi uma mensagem aqui da dona Raquel, lá de Canoas. Ela disse que tem bolsa, sim. Na Da URGS? URGS. Eles recebem a bolsa, eles têm 1 ano de aula de português. Ah, tá. Mas é Para outra depois, coisa, é pra pra aprender. depois, então, eles participarem de um processo seletivo e tendo vagas, fazem o curso. Talvez seja isso. É isso que o seu Jorge Mar estava dizendo. eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pesquisada mas pode nisso ser. aqui, amanhã trazer a informação e vou dar a minha E opinião aí, sobre o tema. né? aprende português, tudo bem, e aí sim se coloca junto com outros tem no tanto processo brasileiro seletivo, também que precisa aprender a Pois falar é, português, também. né? Muitos, muitos, que até presidente da República até já na foram. bancada aqui tem gente. mas enfim, olha Como é aqui, que ó. o senhor está ofendendo quem agora? O que tu quer? Para de reclamar.
Você disse que até na bancada tem que corrigir o português. Sim, mas é bom de vez em quando. Eu dou umas pedradinhas aqui. Eu posso mandar um recado pro Não, seu não pode, Antônio não. Armando da Vila Floresta Sapucaí, é um senhor gentilíssimo, né? De Sapucaí do Sul, que adora o programa, elogiou muito a beleza da dona Magda, da dona Carla, a beleza de todos. Acha muito inteligente o Vitorino, não sei o que ele viu. O Chicão É o que mais Tofani. grita e a gente acha que Sim, quem grita claro, que sabe. claro, o penacho lá no fundo e tal. Mas que coisa. O pedaço não está aparecendo. Doutor Constância. Quem é o plenário? Ah, não. Sabe qual é aqui, ó. a tua sorte? Que tu vira pra esse lado de É, cá. não ó, se aparece, tu não aparece. Se tivesse que virar pra cá, o pedaço É o Marne que está entendeu? incomodado. Marne que está incomodado, porque eu já pedi para ele fazer um corte mais moderno. Olha aqui, ó. Vou levar o Mário na estética. O senhor vai Mário, jogar tá futebol convidado. hoje, depois do O senhor tá programa? convidado pra ir na O senhor vai estética, jogar Mário. futebol hoje? Sim, senhor. Nessa chuva toda? Não, pra mim, faça chuva, faça sol. Mentira. Que cara de pau. Assunto sério, muito sério. A magistrada Sucliene Engler-Verli, que é a juíza do caso do menino Bernardo, né? Eles que estão presos já desde 2014, são 4. Ela solicitou que o local do júri seja alterado, de 3 Passos para Porto Alegre. É um pedido que ela já encaminhou à presidência do Tribunal de Justiça, que ainda não se manifestou sobre o assunto. Ela entende que a transferência do local do júri é necessária para garantir a ordem pública, a imparcialidade do julgamento e a segurança dos acusados. Entre os motivos que ela alega, ela cita um carro de som que passa circulando pela cidade, reproduzindo a voz do menino pedindo socorro, sempre que um ato processual é realizado no município. Não há como identificar se alguns dos possíveis jurados, né, que forem sorteados já não participaram de manifestações. Então, ela pede para que esse julgamento seja transferido para Eu acho que essa Porto Alegre. magistrada foi extremamente equilibrada. Eu acho também, faz todo Extremamente sentido, né? equilibrada, porque lá vai ganhar um componente emocional, que vai ter sempre o componente emocional nesse julgamento. Mas eu acho que você tirar aquela coisa, Marne, da quase convulsão popular é importante, porque os jurados precisam ter uma equidistância técnica mínima da matéria, porque a matéria vai envolver produção de prova, vai envolver depoimentos fortes, vai envolver... E ali, uma cidade pequena, você vê que os jurados, todo mundo ali se conhece, conhecia a família, conhecia a criança. Vitorino, ela também cita... Acho que a magistrada foi... cita a razão é que o foro de 3 Passos não tem capacidade para comportar um júri de grandes proporções. É verdade, porque certamente vai atrair a imprensa do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Isso é um caso horrendo, uma coisa horrível. Eu só queria complementar. A ideia do júri popular ele é exatamente isso, para que ele reproduza um conceito da cidade, porque às vezes o que para nós aqui no Rio Grande do Sul é um conceito, para no Nordeste, por hábito ser diferente, tem um enfoque diferente da sociedade. Esse é o objetivo quando tu tira de um juiz técnico e traz para um júri popular. Agora, como disse o Gustavo, esta questão emocionada trazida para o julgamento tira a isenção de qualquer mediador, né? Concordo com o Marne. Esses dias na CIS Brasil pensei a mesma coisa. Temos que andar no meio da rua, pois os camelôs ocupam quase toda a calçada, diz a Lisiane, Jardim Planalto. Boa noite, assisto sempre, gosto de todos. Concordo que o centro de Porto Alegre está um lixo, sem contar os casebres embaixo do viaduto. Está na hora do centro ter uma reestruturação. Moro aqui desde 1982, mas sou de Santa Catarina e lá parece que as coisas funcionam melhor. Obrigada. Turma ótima de pessoas muito inteligentes. Adoro vocês. Carla, por favor, pede ao Ruschel a gentileza de completar a frase. Não faça uma mulher chorar, pois cada lágrima, ela não sabe o resto. A frase foi citada no Dia dos Namorados. Obrigada pela gentileza. Grande abraço a todos. Ela é de Santa Maria. Cuida-te quando fazes chorar uma mulher, pois Deus conta as suas lágrimas. Quer que eu vá até o fim? Não quero me repetir, mas poderia. Mas é isso, esse é o início. Tô com saudade do Nietzsche. Olha a inveja. Nunca percebi que eu senti saudade do Nietzsche. Deixa eu dar 2 dicas para vocês culturais. O acervo residencial da dona Eva Sofer será leiloado.
Já tem convites correndo aí, a listagem de todos os objetos com preços já tem. É o Daniel Chayeb, que é um leiloeiro, vai promover esse leilão nesta quarta-feira, às 20 horas, dia 27 de junho, lá no seu endereço, na agência de leilões, de leiloeiros. Está no meu site, você entra ali, tem o acesso para você saber todas as peças que serão leiloadas. A família resolveu fazer esse leilão, fazer esta doação, esse leilão das coisas pessoais da residência. Que ela devia ter de livros Eva. maravilhosos. Não, eu não vi tudo, são quase 200 peças que vão ser leiloadas. E tem algumas que dá para você comprar pela internet, enfim. Entre ali no meu www.magdabeatriz.com.br, que tem o anúncio, e no corpo da notícia eu dou essas informações. E a outra dica também que eu dou para vocês, e que eu acho me comove muito, me emociona, porque é de uma pessoa a quem eu quero muito bem, é um grande artista, que é o Fernando Baril. O Fernando Baril está comemorando seus 70 anos de vida com a sua maior exposição individual aqui mesmo em Porto Alegre, no Marx. Ele é reconhecidíssimo, né, pelo domínio técnico que ele tem da pintura. E essa exposição, então, começa agora, deixa eu ver a data para não dizer bobagem para vocês. Começa agora e vai até... tem uma comemoração de 70 anos que ele completa dia 23 de maio. Então, ele começou a lecionar muito cedo, ele já fez exposições em Nova York, então agora estará no Marx comemorando os seus 70 anos, o querido Baril, Fernando Baril. O tempo passa, hein? 70 anos já o Baril. Nós perdemos do Ivo Bender, né? Essa madrugada também, dramaturgo, escritor, um cara que dedicou a sua vida inteira para o teatro, para a literatura, inclusive para o teatro infantil. E hoje, 9 anos da morte do Michael Jackson. Pois é. Michael Jackson é uma figura engraçada, né? Porque ele não apenas criou um estilo, como também ele criou a necessidade do multitalento. Eu lembro, Marne, Sammy Davis Jr., aqueles americanos que sabiam cantar bem, sapatear, dançar, representar, eram bons atores, mas não eram compositores. As pessoas não sabem, mas o Michael Jackson compunha músicas lindíssimas. Muitas das músicas dele. Ele compunha músicas lindíssimas. Tem um filme, eu acho que foi o último filme que ele o era Michael do Jackson... signo de Virgem, viu? O último filme que apareceu, o Michael Jackson, que era This Is It, que é um documentário contando os últimos momentos do Michael Jackson, da turnê que ele ia fazer, começando pela Inglaterra. Eu vi isso. E o Michael Jackson... ele ensaiava a sua turnê mostrava morreu, o ensaio. E aí ele estava... Tem um negócio maravilhoso, tem uma cena maravilhosa, que é o Greg Phillinganes, que é um dos grandes tecladistas do mundo, dos estrelas, tocou com Eric Clapton, com meio mundo. O Greg Phillinganes, o Michael Jackson parou no meio de uma música e disse, não, tem uma coisa aí que não está muito certa. Ele foi lá e falou com o Greg Phillinganes. Escuta, não, é que assim, ele disse, faz o... Quem sabe você faz? Ele disse, não, mas eu fiz assim, fiz um arranjo assim. Ele disse, faz assim. Faz o que está no disco. As pessoas que vão me ouvir, elas querem ouvir o que está no disco. É verdade. Pô, o cara, para falar isso pro Greg Phillinganes, amigo, tem que ser o Michael Jackson. Tem que ser o Michael Jackson. Faz o que está no disco. Porque as pessoas que vão me ouvir... Eu acho isso importante. Essa frase eu ouvi pela primeira vez e eu acho que o Michael Jackson copiou do Paul McCartney quando eles gravaram Ebony... Ivory foi com... Não, essa foi com o Steve Wonder. Sei, que eles gravaram, o Michael Jackson e o Paul McCartney gravaram a música Sei. E o Paul McCartney sempre disse, sempre que eu tocar, eu vou tocar as músicas dos Beatles como tá no disco. Porque as pessoas que vão ouvir querem ouvir o disco. Elas não querem ouvir rearranjo. Você sabe esse é um erro que um grande artista brasileiro comete, que é meu ídolo também, que é o Lulu Santos. Cada show do Lulu, ele toca as músicas dele de um jeito diferente. Sam Davis gravou uma música pro senhor. Candyman. Gravou para o Homem Gustavo Confeito. Vitorino. Não, biscoito. Biscoito, confeito. Balinha, totoso. Eu gravou pra ele a música Candyman, ele é um Candyman. Meu Deus, eu tenho ele se julga um Candyman. Eu não sou paga pra ver Candyman. Tá incluído no salário isso? Não, eu vou pedir insalubridade. É isso aí, insalubridade. Agora deixa eu dar a informação completa que a tonta não deu. A exposição do Baril 70 anos começa nesta terça-feira, dia 26 de junho, e se estende até o dia 4 de setembro. E a entrada é franca e é do Marx.
Carlos. Vocês são os melhores. Vitorino, você é verdadeiro. Amo vocês. Nossa, que Renata verdadeira Costa. coisa ele é. A cara. Obrigado. A cara de Mo. De quê? Eu posso Todos botar meu três substituto aqui. Mas chamou três patetas. Aliás, não é sexta-feira, mas hoje, dado os assuntos, tô com vontade de ir pra dentro do copo de novo. Ai, meu Deus. Tá com toda a corda. Olha aqui, não. Já que eu tô fazendo convites aqui, essa semana o Tá na Mesa vai acontecer na terça-feira, tá? Justamente em função do jogo da seleção brasileira na quarta. E o tema será responsabilidade social e sustentabilidade corporativa. Estarão debatendo, ou estarão apresentando isso. Quem estará aqui é o secretário executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, Carlo Pereira. E o diretor de planejamento do BRDE, do Extremo Sul, Luiz Correia Noronha, também. O diretor do BRDE vai apresentar os investimentos de 1 bilhão do BRDE, direcionados em 2 anos a projetos enquadrados como sustentáveis. Magda. Acho que vai ser um encontro muito legal. Nesta terça, ao meio-dia, na Federação. Assunto encerrado. Página da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, meu muito obrigado ao nosso telespectador, depois eu dou o nome dele aqui, eu não quero perder a página. Aqui, 19 cursos de graduação. São cursos para ingresso de pessoas em situação de refúgio. Primeiro ano é de português e depois eles prestam uma prova de domínio da língua portuguesa para ingressarem nos cursos superiores. Aqui não diz, nos cursos superiores. Aqui não diz quais são os cursos e também não diz, não dá maiores informações, mas realmente então é existe verdade. mesmo, Existe mesmo e é verdade. Quero agradecer aqui ao desapareceu ao e é também o nosso telespectador que levantou esse assunto para nós, que a gente desconhecia, né? Eu vou olhar mais a fundo aqui. Quando a gente Jorge Prado, muito obrigado, Jorge, pela ajuda. Também aprende com você, são essas coisas. E o telespectador que levantou o assunto foi o Jorge Mar. Os Jorge estão nos ajudando. O Jorge é um, Jorge Mar é outro. Estão nos ajudando. Mais algum telespectador aí, Carla? O Antônio de Viamão tá sentindo falta do Chicão. Não é? Mais um pouquinho. O Chicão não veio aí hoje? Cadê o Chicão? Peraí, mas Veio, já fez. Não entra só. Agrotóxico, eu acho a maior palhaçada. Parou, me volta com o agrotóxico. Mas é metade. Eu vou trazer, vou tirar uns detefones. Mas aí eu vou falar do centro da cidade, do centro da cidade. Chegou, tá bom. Se chama downtown e todo mundo é assim. Sabe quem mandou beijos, abraços para nós? O Júlio Correia, nosso telespectador. Boa noite, querida amiga. Um grande beijo para você e toda a bancada do Atualidades. Beijo grande em seu coração. O Júlio Correia. E a Leni diz que concorda com o Vitorino, também acha que o Sartori vai se reeleger. Eu também já disse isso. Eu acho que vai dar o guri lá de Pelotas. Eduardo Leite. Se nunca um governador consegue se eleger no Rio Grande do Sul. É difícil mesmo. É difícil. É verdade, é verdade. O Sartori seria o primeiro. Mas ao mesmo tempo a gente tem medo que o próximo não dê prosseguimento a muitas coisas que já estão aí. Esse é o grande problema. E o Sartori tem uma coisa. Ele vai vencer. Sabe aquele negócio, Chicão, de vencer pro VO? www.sul.com.br é o endereço onde você tem estas notícias, estes assuntos que nós tratamos aqui e muitos outros durante 24 horas. É o Sul, o nosso jornal eletrônico. Você não paga absolutamente nada. Só tem que baixar o aplicativo na plataforma que você costuma usar, em casa, no trabalho, no seu telefone. E essas informações e outras vão sendo acompanhadas. O desdobramento desses assuntos você pode acompanhar. Como a notícia que tem nesse OSU de que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e sua mulher abriram mão de seus bens para a Justiça Federal. Eles estavam com os bens bloqueados, né? Eles autorizaram o leilão antecipado deles e a destinação dos recursos. Mas quem são eles para autorizar alguma coisa? Eles não são presos? São presidiários? Não roubaram? O cara já está com quase 100 anos de condenação. Mas o que é isso, gente? Não, mas a mulher dele não está presa, não. Não, foi solta. Não, mas ela por está causa solta da idade da criança. Por causa dos filhos. Só vamos explicar que todas, mas eu digo todas, as operações que se destinaram da Lava Jato
do Rio de Janeiro, é todas com alguém mais ele. Alguém mas ele mais sempre ele. tá claro. Mas Sempre tá ele é a no meio. voz repetida em Claro, todos. claro, Ele está com tudo trancado, ele está com 400 anos a haver lá, então ele não tem generosidade nenhuma a ser feita. Não, mas é óbvio. mais uma que não. jogada midiática, Olha né? aqui, ó. A medida tem como objetivo reduzir parte da pena em futuras sentenças a serem proferidas pelo magistrado. Não significam, contudo, confissão em relação aos crimes que lhes são atribuídos. Serão entregues ao menos 3 imóveis, joias, carros, além de valores depositados em contas bloqueadas. A autorização tem impacto principalmente sobre o destino do imóvel do casal, no condomínio Porto Belo, em Mangaratiba, que lá diz que é uma coisa faraônica. Nós trouxemos um dos inquéritos aqui, era 17 milhões. É. Eu não sei quantas Era uma casas cobertura vão ter dele. quantas Era uma casas vão cobertura. ter que entregar para chegar nesses valores aí. Também está encrencado. O Ministério Público Federal denunciou hoje na Justiça do Distrito Federal Marcelo Miller, o procurador, ex-procurador Marcelo Miller, e também Joesley Batista e algumas outras pessoas. A denúncia segue em segredo, mas se tem que aqueles 700 mil que Marcelo Miller recebeu para facilitar a delação premiada O Marcelo de Joesley. Miller, é Marcelo Miller, o É Joesley. ex-procurador da República. Exatamente, advogada. 700 mil, tem um depósito, né, de 700 mil na conta dele e tal. Exatamente. mas Aqui tem um não. negócio curioso nisso aí, Gustavo. Carla, que é o seguinte: o Ministério Público, a lei que rege a atividade do promotor, procurador federal, é a única dos operadores do direito, doutor Ruschel, que não estabelece quarentena obrigatória. Magistrado, defensor público, nós advogados, a lei 8.906 estabelece limites para advogar para um lado ou para o outro. Pois, por incrível que pareça, a lei que rege a atividade do Ministério Público não tem essa previsão. Ou seja, o promotor pode fazer o que quiser, pede para sair e vai advogar para o outro lado. Que foi Mas bom. tu sabe- Até Não, mas aí ele não foi tem no problema exercício, nenhum. Mas ele foi no exercício. É aí que tá. Ele já tá. no Só exercício. que pegaram datas dentro do exercício da atividade. E aí Então que ele foi pôde ser enquadrado em concussão, Se não- corrupção. Tá? Se não, teria feito tudo dentro da lei. Não, eu só queria, na verdade, fazer uma reflexão. Esse menino deve ter idade dos meus filhos, né? A gente, assim, de um pulo, Velho um pulo ele. errado. É verdade. O erro do menino numa escolha de vida. Uma carreira, tu na Procuradoria Geral É um da menino, União. né, o Ayrton? Não, pra mim é um É menino. um homem. você não é. Um homem, esperto pra E caramba. meu filho tem 39, então me permito achar que ele é um jovem pra mim, então, se me permite. Mas não é um menino. Tá. É um adulto Sentimento. jovem. Tá, deixa ele. Pô, mas que tem a questão de ele ser um menino, Tem, não é? porque A parece um questão é do coitadinho, fundo. baita do Uma barato. criança, um neném. Não, eu quero falar, mas filosofar um pouquinho. Nossa, é 1h da manhã. então tá, nós vamos estamos filosofar. boa. Vamos Esse filosofar, menino, então. esse menino, ele tinha uma carreira, Começar a professor, falar no Nietzsche uma aqui. remuneração invejável. Tinha chegado numa Procuradoria Geral da União Isso é verdade. e faz um pulo de uma carreira assim, e hoje ele sai de um menino, de um rapaz, vamos lá, desacreditado, processado e que sem vai- emprego. e que vai e sem emprego, Porque a OAB vai catar a carteira dele. Não, Gente, Gustavo, deve e tá quem caçado. contratá-lo atrai todas as luzes contra si. Qual é a empresa que quer fazer isso? Né? Ele vai ser um imã negativo. Tu traz, olha, me contrata esse advogado, Não. ele vem aqui, todo mundo, todas as luzes vêm para ele, ninguém Não, quer. ele foi muito burro, porque um promotor 700 mil federal reais, hoje... né? Promotor federal hoje ganha o quê? 40, 45 mil entre vantagens, auxílios, isso, auxílio aquilo, entre 40 e 40. Ia se aposentar com 40, 45 mil Talvez por isso é mês. salário de um ano. Isso é salário de um ano. É isso que eu quero, esse raciocínio que eu quis discutir. Por com a isso que eu bancada. acho que esses 700 foi o que pegaram. Eu também acho, não é só por 700. Claro que não, Exato. mas Não. ele também ia ganhar um emprego, não ia? Dentro Foi do- depósito. Mas ele já e o vivo. estava lá. Ele ia ganhar, ele ia É. ser não sei o que dentro da JBS, que se achava um império acima do bem e do mal. Verdade? exatamente. Mas mesmo assim é de uma Marni, burrice mastodôntica. vou ler um texto para ti, tu vai me dizer de quem é. Ah, Chama A Justiça Divina. Preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação. Porque a consciência é o que você é. E a reputação é o que os outros pensam de você. E o que os outros pensam é problema deles. Confúcio. Tá pra ti? É chinês. Eu Viu? falei na China hoje. Então vai pros aniversariantes. Vamos. O primeiro aniversariante de hoje foi uma das maiores figuras
da Inglaterra nos seus tempos, né? Onde era um império em que o sol nunca se punha. O Lord Louis Mountbatten, o último vice-rei das Índias, aquele que participou da partilha das Índias, quando, ao término da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra e depois Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra é obrigada a ceder à Índia, a independência da Índia e a divisão entre as duas religiões, se cria o país chamado Paquistão. Então, ele partilha de tudo isso e é uma das figuras mais solicitadas e que levou com um pulso de ferro esta separação. Morre assassinado com a explosão de um barco, né? E ele é tio e primo do príncipe Albert, que é o casado, que são amigos, parentes e tio dos príncipes da Inglaterra. George Orwell, escritor e jornalista britânico de aniversário hoje. Sidney Lumet, cineasta norte-americano de grande expressão. Lumet. Não, mas aqui é cineasta americano. Mas é americano. Sidney Lumet. O sobrenome dele é francês. Então é francês, Tá então bom, não tem eu problema. sei, tá, mas é ele. Johnny Lockhart, que é uma atriz americana que fez Perdidos no Espaço. Isso, ela era Perdidos uma no daquelas meninas, né? Não, era a mãe. A mãe? Era a mãe. Não, a ala da direita não se acerta. Não, a ala da direita não se acerta. A sua amiga Rogéria, recentemente falecida, a Rogéria, né? A atriz brasileira que morreu, o Astolfo, que morreu em 2017. A Carly Simon, de aniversário hoje, completando 73 anos de idade, a Carly Simon completando hoje. Eu acho ela maravilhosa, com aquela boca enorme, cantando aquelas músicas. Tem fetiche pela boca da Carly Simon? Eu acho ela Lábios canudos, exatamente. Sensual, Carly Simon. O Bussunda, humorista brasileiro, que nos deixou tão jovem ainda. O George Michael, outro que nos deixou ainda muito jovem. A Maureen Maggi, atleta brasileira, e a Fernandinha Lima, completando hoje 41 anos. Mas eu tenho aqui a relação dos falecimentos hoje. O primeiro, Jacques Cousteau, o grande oceanógrafo, o grande pesquisador francês que fez filmes maravilhosos, já custou o mundo com o seu barco, fazendo imagens nos mares, nos 7 mares do mundo. Singrando os mares, né, Mário? O Wilson Simonal, meu querido amigo, que morreu com apenas 62 anos de idade, vítima do alcoolismo, alcoolemia. O Wilson Simonal, eu tive a oportunidade de conhecê-lo no auge da sua carreira, quando o Simonal foi o maior nome da televisão, quando as suas músicas eram rodadas em todas as rádios. Ele tinha swing, ele tinha malemolência, ele era uma figura fantástica, foi um querido amigo que se perdeu. Então responde, Mário, ele era ou não era alcahuete da época da ditadura? Não era. Que foi que terminou com a carreira dele? Ele era borracho só. O que acabou com a vida dele foi ter tido um relacionamento com uma mulher, esta mulher casa com um juiz, e ela conta pro juiz que tinha tido um relacionamento com ele. E aí ele manda bater no contador dele, que fez um roubo, segundo ele próprio me contou, fez um roubo, ele mandou bater no cara e o cara entrou com a denúncia e ele foi condenado por isso. Que horror. Foi uma coisa terrível. Então, a partir dali, começou esse movimento contra ele, espalharam esse movimento contra ele, que ele estava caguetando para a ditadura militar os seus colegas. E aí ele acabou no rádio, na televisão, ninguém mais rodava, né? Ninguém mais rodava o Simonal. Aí começou a beber, já tinha tendência à alcoolemia e acabou morrendo com apenas 62 anos de idade no ano de 2000. Michael Jackson, que nós já nos referimos, e a Farrah Fawcett, né? Lindíssima, com aquele maiô vermelho. A Pantera, né? Isso, com aquele maiô vermelho lindíssimo. São esses os aniversariantes de hoje. Boa notícia para quem ainda quer tomar a vacina da gripe, mas não tem dinheiro para tomar numa clínica particular. Sexta-feira, 22, encerraram as vacinações para o grupo de risco, mas a Secretaria da Saúde orientou aqueles municípios e também a região metropolitana e Porto Alegre para que as doses remanescentes sejam aplicadas na população em geral. Então, se o senhor ou a senhora não estava dentro do grupo de risco e quer tomar a vacina, é só se dirigir ao posto de saúde, mas, é claro, enquanto durarem os estoques. Tu tomou vacina, Ruxo? Considerando que a bancada toda, com exceção da dona Carla, está inclusa no grupo de risco, quem aqui não fez a vacina? Eu não fiz. Eu preciso tomar uma antirrábida. Essa é a minha tristeza. Você tomou a vacina? Aonde?
na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tomei no braço aqui. Tá bom. Filho da falar da vacina. Ridículo. Essa do Tu ridículo. tá com cara de Zé Colmeia. Não, mesmo. e olha o nariz Tua cara quando tu vermelho me aí. xinga, como é que fica? Aham, adoro, eu fico em êxtase. O nariz vermelho. Dona Magda, o Conselho Nacional de Justiça deu uma decisão atípica Ai, ai. e está valendo para todo o território nacional, e muitos pais que estão nos assistindo aqui, que são pais não de adoção, mas pais que pegaram a guarda dos filhos. Agora o Conselho Nacional de Justiça permite que tu registre o teu nome neste filho que está sobre a guarda. Não sobre, volto a dizer, não é adoção mesmo. A simples guarda permite que tu agora faça o registro do teu sobrenome nesse Cópia de lei americana. Começou com um caso lá em Rio Pardo, aqui no Rio Grande do Sul, foi provocado por aqui. Ele tem os pais vivos, os pais biológicos, mas não tem condições de sustentá-lo. Então foi dada a guarda para outro casal, esse casal com muito afeto e tem relacionamento com os pais originais. O menino precisou fazer a carteira de identidade, provocou-se então o debate e o Conselho Nacional de Justiça permitiu, então ele tem o nome do pai biológico e o nome dos pais Que é o pai afetivo. que tem a guarda, que o pai afetivo. É uma bela decisão para quem tem hoje. Isso é importante, Mané, a gente não dá bola, mas às vezes a questão do colégio, a criança quando chega no colégio, Sim, não tem... quem é o teu pai? É horrível. Quem é o teu pai? Ainda tem essa questão. Então, quem está aí com a guarda de uma criança com ideia de permanecer, faça esse registro, porque é permitido, lei nossa aqui. O nosso telespectador, Vitor Prestes, diz o seguinte: falando de saúde, realmente, se for falar sobre agrotóxicos, a discussão vai longe, mas que não faz bem à saúde, não faz. Mas a crítica é para a UPA da Zona Norte em greve, em pleno final de semana. Minha mãe, diagnosticada com princípio de pontada, de pneumonia, não conseguiu atendimento. Aí você olha para o terminal Triângulo do lado, totalmente destelhado. Você e as pessoas totalmente molhadas. Você se pergunta, não é mais fácil um telhado para evitar trabalhadores mais doentes em filas de hospitais? Não sai mais barato? Bom, desabafei. Abraços, Vitor Prestes. O Vitor Prestes reclama desse terminal Triângulo ali na Cis Brasil desde que nós estreamos o Atualidades Pampa. E não tem prefeitura que tenha resolvido ou minimizado aquele problema. Ninguém conseguiu fazer isso. Virou um elefante branco. Ninguém, isso é um horror, isso é gravíssimo. Sabe o que é isso? Não é essa administração, nem a outra, nem a outra. Aquele triângulo ali da Cis Brasil é uma coisa que atiraram as pessoas ali, entendeu? Destelhado, aí roubam, assalto. Isso é terrível, terrível. Vamos para... Outro quer falar alguma coisa? Sabe que a Polícia Rodoviária Federal flagrou um homem condenado a 12 anos de prisão por homicídio dirigindo embriagado. Diz que foi informado por vários veículos que realmente ele estava completamente, né, sem condições de dirigir o veículo. E aí, quando abordado, eles foram lá na ficha, é um condenado a 12 anos. Aí, mas assim, ó, não dá, né? A pessoa já é condenada, não é nem aquela história de, ainda é uma prisão, que ainda é em fase cautelar. Não, é já condenado a 12 anos, está na rua dirigindo embriagado, colocando em risco tantas pessoas. Tantas pessoas. Né? É triste. Eu só queria dar um insert que hoje a dupla Grenal terminou suas férias, ficaram 11 dias repondo as energias, aproveitando essa parada das férias. Também atende a legislação trabalhista, porque dá esses 10 dias de folga para os seus Só atletas. posso lhe fazer uma pergunta, não interrompendo? Quem é que está na frente, o Grêmio ou o Internacional? O Internacional. Obrigado. O Internacional está entre o G4 e o Grêmio está dentro do G6. Viu, dona Magda? Pois não. Então voltaram o Grêmio Internacional, Grêmio Internacional para suas atividades e especialmente um jogador está sendo muito aguardado, um jogador que há quase 2 anos não joga, o Douglas, que foi um grande artífice do último título nacional do Grêmio. E aí ele teve uma sequência de 2 lesões ligamentares que lhe deixaram 6 meses, mais 6 meses fora dos gramados. Então ele amanhã joga pelos aspirantes do Grêmio e o técnico Renato tem muita esperança que ele readquire, volte de jogo e possa depois vir a participar do plantel tricolor. Olha aqui, o nosso telespectador Jorge Leffer, que sempre participa do programa, certamente foi a referência que nós fizemos sobre a roupa do Ruschel, do Gustavo, do terno, enfim. Ele diz assim, terno nem mesmo eu que sou velho uso mais. Terno é composto por casaco, colete e calça, 3 peças. Hoje, ao que sei, se veste apenas fatiota.
que é composta apenas por calça e casaco. Obrigado pela informação. Fatiota. Que Pô, bela Jorginho. contribuição, que bela contribuição. Faz tempo. Não, ele tá Fatiota. trazendo uma linguagem técnica que terno teria que ter, o que teria ter aquele coletezinho que realmente não se... É difícil tu comprares um terno, então, se essa é uma descrição... E um dia eu expliquei aqui a origem da palavra fato e o senhor Vitorino matou, né? Fato vem de Portugal, fato, fatiota. Com C, facto. E facto seria o acontecimento, o facto. Qual é o facto de hoje, por favor? É o acontecimento X. E o fato, eu vou colocar um fato, que seria a roupa, aí advém, surge a palavra fatiota que o senhor Vitorino matou. Falando em Portugal, que jogamos hoje no Mundial, hein? Muito ruim. Tu achou? Muito ruim. Cristiano Ronaldo até o perdeu um pênalti. Não, mas a emoção até o final. Eu gosto vi. assim, uma coisa quando dá baratinho, coisa e tal. A rodada Espanha das também. 3 horas mais foi muito... emocionante que o Irã poderia poderia. classificar por uma bola no final. É no verdade, final é. se classifica. Rapaz, no final errou o chute na cara do goleiro, E tu mudava sabia, tudo. Vitorino, que esse jogo vai ter um desdobramento na Copa muito interessante, porque até No 10 Mundial. minutos antes O do Uruguai Mundial, joga com- o Uruguai pegaria Espanha, agora o Uruguai pega Portugal, Já- que teoricamente é mais fácil, e pode facilitar a ida do Uruguai para uma semifinal. É. Olha, e o Interessante Uruguai isso. tá muito... Olha, Muito ficou pragmático. ficou barato hoje. pra Jogou Rússia. bem, ganhou de Muito 3-0, bem. não tomou um gol na O competição 3, ainda. olha, os 3 ficaram Vai- baratos pra Rússia Vai, hoje. Podia- vai se então, o vai Uruguai Argentina Uruguai e E Portugal, e Espanha e Rússia. E o Brasil pega a Alemanha, Só que então. se O fazer Brasil vai justiça cair que a- no colo da Alemanha. Tudo Só leva a Alemanha. crer que o Brasil pega. E acho que a Argentina classifica. A Argentina não vai ganhar da Nigéria, imagina. Claro que Vai ganhar, mas o problema Só é a pra se fazer Islândia, jogar contra justiça- um time misto da Croácia. Faça justiça, doutor Russo, por favor. Eu sou um homem que luta Por pela favor, justiça faça. há 35 anos. A Ele Rússia repete jogou isso, né? sem seu time titular, já poupando-se mentiroso. para as quartas de Seu final. isso é Rolando Lero, verdade. não conhece o Seu Rolando Mário Lero? Fernandes, Aquele? do É o Esporte seu da Rolando Verdade. Lero. Você Com pena cheia. tudo dá informação. Boa noite, prezada bancada. Concordo com o Chicão. O Eduardo Leite poderá ser o novo governador, porque representará uma aposta nova, falando-se em Juventude. idade e ideias. O governador Sartori, infelizmente, teve na sua gestão a infelicidade de taxar ainda mais o Rio Grande do Sul. Saudações, Denise de Bagé. Boa noite, bancada maravilhosa e animada. Boa Muito noite. bom. Boa noite. Muito bom o julgamento do menino Bernardo ir para Porto Alegre. Melhor ainda se o promotor Eugênio Amorim for o profissional que irá trabalhar. Não, ele não mesmo. Conheço, Eugênio. Estela Se de for o Eugênio Sapiranga. Amorim, vai ter Cuidado. pena de morte. Doutor Amorim é bom. Olha, o seu ficou assim, disse assim, porque vocês nunca tocam no assunto salários e aposentadorias miseráveis do povo brasileiro? Por que isso? mais do que a gente Abraço, sabe. amigo, com um grande beijo em teu coração. A gente fala. Não dá pra falar todos os dias e todo o programa. Acho que às vezes o senhor não assiste. Eu acho que um assunto que seria importante é o criminoso redutor que há na aposentadoria. A gente vê pessoas trabalhando 35 anos Verdade. e por terem começado meninos, eles não podem pagar ou ter a sobrecarga por terem começado meninos. Então tem gente que com 8, 10 anos já trabalhou o mesmo tempo, só que não começou com os mais aquinhados que puderam começar a trabalhar aos 35, 25, 28 anos, e aí sofrem uma defasagem por causa da sua idade. E vem Eu comecei e alguns índices chega a cortar 20 a 30% de uma aposentadoria para a qual contribuiu 35 anos. Muito bem. Você contribuiu também com o sucesso de mais uma edição do Atualidades Pampa. Agora a gente vai pra casa dormir. É pra ir pra casa dormir, viu, gente? Que amanhã tem que trabalhar de novo. Logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta com Atualidades nesta terça-feira. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.